botei, é porque demora um pouco às vezes. Nossa, às vezes demora um pouco, agora demora muito. Já começou aqui, professor. Agora começou. Começou aí já? Aqui. Aqui Não, acabou a de gravação começar. sim. Não, é porque aqui não tinha marcado que tinha começado, agora que marcou para mim. Ô, professor, Vamos mas lá, então. desde essa átomo de hidrogênio que é só a internet, não é essa internet, né? Mas tá com esse delay. Antes não tava desse jeito. Desde quando foi isso? Quando começou o átomo de hidrogênio, eu percebi que começou esse delay, mas antes não tinha isso. O delay, sei lá, absurdo do que você escreve e do que você fala, sabe? Cara, a internet aqui tá dando uma flutuada quando chove, sei lá, eu não sei se é uma questão da internet, eu não sei se é alguma coisa interna aqui da minha casa, mas eu notei também que deu uma piorada. Beleza, tudo certo. Bom, então, eu estou aqui tirando a dúvida do Gabriel, ele perguntou para mim como que a gente sai da relação de recorrência, que é essa que nós escrevemos aqui, e podemos chegar, então, nos símbolos de Poker-Hammer, que são os fatoriais crescentes. Né? Então, isso aqui a gente escreveu assim, tá? A gente depois chamou isso aqui de N barra, se não me engano. Tá? Então, só para ficar mais fácil, se complicar aqui, você me avisa, tá, Gabriel? E aqui é N mais 2L mais 1. Certo? Bom, esse é o primeiro termo. Se eu substituir esse cara aqui agora, o que acontece? Aqui vem outro fator de 2 lambda. Tá? E agora vai ser aqui L mais N menos 1. Aqui eu posso tirar esse parênteses já, né? Não precisa desse parênteses aqui. Menos N bar. E aqui vai ficar N menos 1. N menos 1 mais 2L mais 1. Certo? E aqui seria a N menos 2. Tá? Então, veja. Se o meu N foi... Vocês estão me escutando? Sim, sim. Essa parte, tudo certo. Até aí tá tudo certo. Se meu N foi igual a 2, N foi igual a 2, então eu já posso parar. E aqui vai aparecer esse cara aqui ao quadrado, esse cara duas vezes, né? Então, você vê que a potência de 2 lambda vai ser exatamente o valor de N, tá? Então, a gente concluiu uma primeira coisa aqui. Então, vamos lá. Então, já sabe que quando a gente for até 0, a 0, aqui vai aparecer 2 lambda elevado a N. Isso está tranquilo? Certo, tudo certo. Aí tudo bem. Se for 2, aqui vai ser 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Né? Se fosse 3, seria 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui aparece N fatorial. Beleza. Aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer uma coisa assim, ó, produtório. Tá? Veja, quando o N aqui está N menos 2, aqui está N menos 1. Então, esse cara aqui está 1 à frente. Tá certo? Certo. Então, eu tenho um produtório de L menos N barra. Então, quando aqui for 0, aqui vai ser 1. Tá? Então, certo. quando o A for 0, vai ser 1. Então, vai ter mais 1, mais um certo K. E esse produtório vai de K igual a 0. Tá? Até quanto aqui? Ou seja, até N mais 1. Até K vai ser N mais 1. É isso? Ah, tá. Beleza. Ou N menos 1, peraí. N menos 1, né? Para dar o N aqui, para dar esse primeiro termo aqui, que é só N, tá vendo? Isso está claro? Sim. E aqui no denominador, a gente vai ter uma coisa similar. A gente vai ter um produtório de K igual a 0 até N menos 1. E você vê que o último cara que vai... Ó, tá vendo aqui quando é N menos 2, aqui é N menos 1. Então, quando for 0, aqui é 1. Então, aqui vai ser... Professor, mas aí de baixo vai ter o menos 1 mais 1. Então, aí vai ser... Quando o N for... Quando o de cima for N menos 2, o de baixo vai ser só N, né?
Espera um pouquinho. A Eu tô gente pegando... esquece. Eu não entendi o que você falou por último. Tem N-1 mais L, mais 2L, mais 1. Vai ter o -1 e o mais 1. E deixa esse cara... Tudo bem, mas esquece esse cara aqui, por enquanto. Deixa ele quietinho aqui. Chama ele de qualquer coisa. Tá. Não mistura esse pedaço com esse aqui, só para não confundir. Ok. Então, esse pedacinho aqui, a gente deixa fixo, tá? E esse pedaço aqui, quando for N-2, esse cara é -1. Então, quando for 0, aqui é 1. Então, aqui começa de 1 mais 2L mais 1 mais K. Quando o meu K chegar a N-1, esse -1 vai cortar com esse cara aqui e vai dar esse termo daqui, que é o último termo. Né? É o termo da cabeça, né, digamos. É N mais 2L mais 1. Né? Esse termo aqui está separado deles. Certo? Certo. Mas esse produtório aqui, isso aqui, por definição, é o símbolo de Poker-Hammer de 2 de L menos N barra mais 1 N. E esse cara aqui é o símbolo de Poker-Hammer de 1 mais 2L mais 1. Essa é a definição, isso aqui, esse produtório é a definição desse símbolo de Poker-Hammer aqui. Entendi. Eu Por entendi isso o que é que eu tava 2L mais 2. Faz sentido. Ah, entendi. Tudo bem. Eu tava... É que eu tinha feito esse 1 menos 1. Daí fica... você não fez isso. Daí... Se você tivesse feito isso, se você tivesse feito isso que você falou, então você veria o seguinte, aqui tira esse -1, tira esse mais 1 aqui e fica assim, certo? Certo. Então, quando aqui for 0, aqui é 2. Né? Sim. Então, você faria assim aqui, ó. Aqui, para você pensar no problema. Se quando é 0 é 2, significa que o último termo do produto vai ser 2 mais L mais 2L. Então aqui é 2 mais 2L mais o K. Mas era a mesma coisa que a gente tinha antes. Beleza. Né? É só vocês têm que sempre acompanhar qual é o termo que apareceu por último quando você fez a última substituição do última recorrência, entendeu? Perfeito, entendi. Muito obrigado. Sem problema. Deixa eu ver, tá ok. Bom, agora, Matheus, né? Você quer mais alguma dúvida, Gabriel? Não, fala o Matheus primeiro, daí eu já vou deixar... Eu tenho que anotar algumas coisas aqui. Beleza. Professor, você consegue abrir a aula, a segunda aula? Deixa eu abrir aqui. Para eu apontar onde está minha dúvida? Um pouquinho. Drive. Meetings. Então, a gente tem física, matemática. Eu mudei o nome do vídeo, vocês lembram? É a aula regular do 5/11. 5/11? Claro. Tá. Acho que é essa aqui, né? Isso. Minha dúvida é lá no minuto 52,29. Aí mesmo. Eu não entendi ali no φ quadradinho por que o 2 lambda entra no potencial L mais 1 quando você substitui ele de volta na solução. Você tem toda a razão. Tá errado isso aqui. Tá. É porque como eu não fiz a normalização, eu não notei que eu tinha cometido esse erro, mas você tem razão.
Aqui a potência do 2 lambda é simplesmente N, né? E a potência do Rho, por ser o método de Frobenius, é N mais L mais 1, porque o L mais 1 é o alfa. Então, de fato, eu teria que dividir aquele A0 por 2 elevado a 2 lambda elevado a L mais 1. Tudo bem. Tá? Mas Tá. foi um erro mesmo. É que você carregou isso em algumas outras contas que você fez, daí eu achei que podia não ser um erro. Mas tá bom, então. Não, é porque depois eu fui coerente até o fim, mas a questão é que, que você pode simplesmente mudar esse A0, renormalizar o A0, porque depois esse A0, na verdade, você vai precisar calcular, lembra aquele produto interno das funções, aí você vai encontrar a norma, então qualquer constante que multiplique ele, se não depender de N, não depender de Rho, é simplesmente uma constante. Então você pode... Então eu fui meio displicente com isso, mas eu deveria ter tomado mais cuidado. Tá, você tem razão, tem um erro aí. Tá? Mas não altera nada a conclusão do problema, tá? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida relacionada com isso, que eu acho que é relacionada, porque eu achei que... Eu não entendi por que depois você faz uma substituição falando que o Rho barra é igual a 2 lambda Rho, é o melhor, é o argumento mais natural para φ. Eu não entendi isso. Porque o que acontece é o seguinte, ó. A solução é essa, tá? Vocês estão vendo a minha tela aqui, que tem o φ? Ainda não. Deixa eu ver, uma hora chega. Aí foi. Então, aí na última linha tem aí o A0, o somatório, blá blá blá. Então, por mais que eu tivesse esse fator extra esse fator constante extra multiplicando φ, né, que seria o A0 dividido por 2 lambda elevado a L mais 1, a minha série de potência é feita sempre em 2 lambda Rho. Né? Então, se eu não fizesse a mudança de variável, o que acontece é que, no fim, a minha solução, como é que se diz? O método de Rodrigues para encontrar a funcional geral, o método para encontrar a fórmula de Rodrigues ia, de alguma forma, ter que reintroduzir aquele fator dentro do Rho. Né? Ou seja, na hora que você fosse encontrar via o método de Rodrigues, via a função geradora de Rodrigues, aquela função ia ter que introduzir de novo esse 2 lambda. Então, a gente, sabendo que φ... Tá vendo que o Rho nunca aparece... Tá, deixa eu reformular. Se você olha para o φ, você vê o argumento da função que é Rho. Né? Mas você vê que Rho nunca aparece desacompanhado de 2 lambda. Certo? Não sei. Porque eu não entendi, na verdade, o que você faria para essa equação estar certa. Como é que é normalizar isso aí? Deixa eu tentar entender o que você perguntou. É que você tinha falado que você essa equação... esqueceu de fazer alguma coisa aí. Não, eu deveria ter, para isso estar completamente certo, em vez de A0, eu teria que chamar aquilo ali de A0 barra, por exemplo. Porque o que acontece é o seguinte, Entendi. Porque aquele A0, por enquanto, ele é uma constante arbitrária, né? Então eu encontrei o seguinte, φ vai ser igual a A0. Se eu não tivesse errado, eu teria um termo assim, 2 lambda elevado a L mais 1, somatório, aqui a letra que eu usei foi N de 0 a infinito. Aqui o símbolo de Pockhammer é o L mais 1 menos 1 sobre lambda, N, sobre 2L mais 2N, e aqui seria 2 lambda Rho elevado a N sobre N fatorial. Vocês conseguiram ver? Já está aí na tela de vocês o que eu acabei de falar? Certo. Essa é a parte que já tem a correção lá do negócio. Isso, né? Só que acontece o seguinte, esse cara aqui é uma constante arbitrária, tá? Para aquela autofunção. Eu poderia chamar essa constante arbitrária de A0 barra. E aí eu continuo tudo igual. Aí beleza, continuo. E aí eu descubro que isso aqui tem que ser um certo número quântico, que eu chamo de N barra, né? E aí eu vou ter essas soluções, os autovalores dela, que lembra que a energia vai ser dada com uma coisa do tipo aquela energia zero, que é uma energia que tem só aquelas constantes, né, universais e tal,
vezes dividido por n barra quadrado. Tem um negativo aqui. Né? A gente descobriu que a energia vai ser uma energia negativa, tem um E0 dividido por n barra quadrado e tal. E então a gente sabe que esse cara aqui é o rótulo da autofunção, ou seja, para cada valor de n, eu tenho uma autofunção diferente. Tá? Então, aqui, agora eu vou ter uma coisa assim, eu vou ter esse A0 barra aqui, né, que vai depender desse n barra. Essa constante aqui vai depender... Por quê? Porque isso aqui vai ter aquele resto lá, e eu sei que tem um certo produto interno entre φ n barra, né, e o φ m barra, onde esses caras são dois números inteiros, né? Isso aqui vai dar uma coisa do tipo A0 barra n barra, A0 barra m barra, né? E digamos que aqui vai ter o resultado desse produto aqui, vai ser uma certa constante y m barra n barra e uma delta de Kronecker n barra m barra. Né? Lembra quando a gente fez a normalização dos polinomios de Legendre? E aí a gente escolhe, a gente sabe que esse cara aqui só vai ser diferente de zero quando o m for igual a n barra, então a gente pode botar tudo aqui em n barra. Tá? Aqui fica n barra. A gente fez isso lá no polinômio de Legendre, né? Aí a gente escolhe que A0 barra n barra vai ser igual a 1 sobre raiz de y n barra n barra. Lembra que a gente fez isso, encontrou uma normalização lá, que era uma coisa do tipo 2 sobre 2L mais 1? Sim, sim. No problema de Legendre? É a mesma coisa, tá? Então, se o A0 ali, ele é irrelevante, tá? Porque no fim, quando você impõe a condição de normalização, que você encontra, você encontra o valor certo para ele, independente de como você tenha trazido ele até aqui. Mari, você faz favor para mim? Você pega um copo d'água para mim? Entendeu? Por isso que eu não prestei atenção muito nesse fator, mas é ruim porque confunde vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal que vocês tenham prestado atenção e percebido isso. Entendi, obrigado. Tá? É a mesma ideia lá do Legendre, tá? Que a gente normaliza. E a mesma ideia que tem lá no Fourier também. Mesma coisa, a gente normaliza Fourier, a gente encontra o produto interno, dado aquele produto interno, a gente calcula ele, encontra quem é a constante que aparece na frente, divide as autofunções pelas constantes, que só dependem do rótulo da autofunção, e aí, com isso, a gente encontra autofunções ortonormais. Ortonormais, isso. Professor, então depois as contas vai tudo continuar com a 0 barra, 0 barra, 0 barra, 0 barra? Fica exatamente como eu fiz, só que com a 0 barra. Beleza. Professor, logo depois disso no vídeo, você introduz aquele conceito do Pockhammer para n indo para o infinito. Uhum. Aquilo lá também, eu tentei procurar as coisas para entender. É que eu não sei aonde que procurar essa questão do Pockhammer, né? Mas eu não entendi por que você divide em duas funções, um K1 e outro K2. Essa parte é importante por causa que você aparece com exponencial, né? Mas eu não consegui entender o que acontece quando o n vai para infinito. Tá, vamos tentar fazer juntos aqui. Vamos ver se eu consigo concluir alguma coisa razoavelmente fácil. Então, tem isso aqui, ó, x fatorial crescente. Tá? Então, a gente sabe que isso aqui é x vezes x mais 1 vezes x mais 2 e assim por diante, certo? Beleza? n menos 1. Tá? Deixa eu ver como é que eu posso fazer para calcular. Porque isso aqui é o que a gente está fazendo na prática, a expansão assintótica, né? Se você quiser ver, depois eu vou te dar o caminho das pedras para você encontrar isso nas referências, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso de uma forma intuitiva aqui. Isso. Professor, as partes que eu entendi é que, como n vai ser muito maior que x, então o x vai não ter valor lá, quando chegando nesse x mais n menos 1, por exemplo. Aí o n menos 1 a gente pode entender como se fosse um fatorial. E foi isso, sabe? Mas
tirando essa parte, realmente, eu não... Não, a ideia é essa, mas eu quero te mostrar como que você pode transformar essa ideia numa coisa palpável. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa de cabeça aqui. Tá, vamos lá. X, fatorial crescente, aí a gente vai ter assim, x mais 1, x mais 2, ponto, x mais n0, que é um n grande já, tá? Muito maior que x, aí vezes x mais n0 mais 1, até x mais n menos 1. Tá? Então, você tem que n é muito maior que x, tá? n0 é muito maior que x e menor que n. Certo? Certo. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega esse pedaço aqui, tá? Escreve assim, x sobre n mais 1, n0 mais 1, mais n0, peraí. Isso, exatamente. Tá. Eu vou pegar só esse pedaço que eu sublinhei ali e vou escrever da seguinte forma. X sobre n0 mais 1, mais 1, vezes n0 mais 1. Tá? Fiz nada demais. Vezes x sobre n0 mais 2, mais 1, vezes n0 mais 2. Certo. Tá? E aí você repete isso aqui até o último cara que você tem, que é x dividido por n menos 1, mais 1, n menos 1. Certo? Beleza? Então, o que acontece? Pensa que você tem esse cara aqui, você vai chamar de epsilon. Tá? E você vê que esse cara aqui é um número um pouco menor que epsilon. Tá? Esse aqui ele é pelo menos da ordem epsilon ou menor. Tá? E esse aqui também. Você está acompanhando? Por exemplo, se esse cara é epsilon, esse cara aqui vai ser... Ó, x sobre n0 mais 1 mais 1. Aí você divide aqui por x. Esse cara vai ser 1 sobre epsilon. Aí você substitui de volta. Você vai ver que vai ser um epsilon dividido por uma constante. Tá? Certo. Então tá. Mas todos eles vão ser proporcionais a epsilon. E epsilon já é pequeno. Tá? Então, se eu expandir... E aí eu posso escolher o meu n0 tão grande quanto eu queira, para que esse epsilon seja bem pequenininho. Se eu expandir isso em Maclaurin, o primeiro termo aqui é de ordem... O termo de ordem 0 da expansão em epsilon, em Maclaurin, vai ser simplesmente botar todos esses caras aqui igual a 0. Você concorda? Porque a gente está escolhendo um N muito grande. Eu penso nisso como uma f de epsilon. E estou expandindo, né? Estou escrevendo assim, f de 0, mais f' de epsilon, e assim por diante. Tá? E aqui é vezes epsilon, né? Opa. Tá certo? Beleza. Então, se eu escolher esse cara grande o suficiente, o F0 já vai ser uma boa aproximação para o meu resultado. Tá? Só que para F0, aquilo ali nada mais é do que N0 mais 1, N0 mais 2, até N menos 1. Tá? Só que isso aqui ó, é N menos 1 fatorial dividido por aquele meu N0 mais 1, N0 fatorial. N0 fatorial. Tá? Isso vale para todos os N's lá. Então, isso vai acontecer tanto no numerador quanto no denominador. Tá? E esses dois caras aqui, ó, pelo menos para o termo F0, eles vão se anular. Porque eu vou ter um termo de Poker-Hammer no numerador e no denominador. Né? O epsilon vai ser pequeno nos dois. Eu escolho o N0 porque é grande o suficiente. Esse meu N0 vai ser constante
no sentido que ele não depende de n, n0 é simplesmente um inteiro ali que eu usei para truncar, que só depende do valor, né, do que está dentro do seu símbolo de Poker-Hammer, que ali no nosso caso é x, certo? E aí pronto, ou seja, daquele ponto em diante, a sua série se comporta como um termo de exponencial. Aí você soma e subtrai a parte que você precisa anterior, né, na exponencial, e você tem aquele esquema que eu botei para você aqui, né, que é uma coisa, tá? Que é a diferença do que o Poker-Hammer te dá e do que um mero fatorial te dá, pesado pela constante certa, tá? E ao termo de fatorial. E aí, esse termo de fatorial, você faz as contas, você pode fazer sempre expandindo direitinho em série de Maclaurin, e você encontra o que eu te falei, que é uma exponencial, um termo mais um termo de exponencial. Ficou mais claro ou você quer que eu faça mais detalhes? Professor, eu só quero que você vá, depois que você faz a transformação lá no vídeo, você fala disso, e depois você chega num outro valor lá da nossa função. Isso. Vendo aí o que você explicou, certo? Esse K1, então, vai ser a diferença do Poker-Hammer com esse termo aí que você explicou agora, e a gente só denota como K1, tanto faz, né? E o K2 ali, esse K2 é o quê? Tá. É por causa que eu entendo que vai ter o K1 lá do lado esquerdo, porque você falou que vai ter um termo lá de diferença. Só que daí você divide, eu pensava que do outro lado direito vai aparecer só um N fatorial, né? E eu não entendo muito bem, na função que você coloca lá no vídeo, o lado direito do negócio, porque é o lado direito que é o que importa pra gente. Então, eu vou fazer com mais detalhes aqui, tá? Então, aqui a gente tem L menos N barra, é isso? L menos N barra mais 1. Fatorial crescente, tá? Aqui a gente tem 2L mais 2, fatorial crescente. E aqui nós temos 2 lambda ρ elevado a n sobre n fatorial, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai ter A0 barra somatório de n0 até n0, tá? Onde esse n0 é grande o suficiente para vencer tanto esse argumento quanto esse argumento aqui, tá? E aí a gente vai até aqui. L menos n barra mais 1 n dividido por 2L mais 1 n, mesma coisa, 2 lambda ρ n sobre n fatorial, tá? Mais somatório de n igual a n0, vou botar n0 menos 1, n0 até infinito, tá? Esse A0 está multiplicando todo mundo. Aqui eu tenho L menos n barra mais 1 n sobre 2L mais 2. Aqui está errado. Mais 2. Mais 2n, tá? 2 lambda ρ n sobre n fatorial. Tá? Só que você pode pensar nesse cara aqui, ó. Lembra, esse cara ele está começando de n0 aqui. Então, mas veja, eu tenho todo esse pedaço aqui antes, tá? Sim. Então, eu tenho esse pedaço antes, que eu posso chamar de f de x n0. Deixa eu ver. Vezes esse cara aqui, que vai ser n menos 1 fatorial, dividido... Deixa eu ver rapidinho se eu estou fazendo uma coisa errada. Isso, dividido por n0 fatorial. Vocês concordam? Você concorda com isso? Ó, lembra que esse cara aqui, eu estou expandindo... Deixa eu botar uma letra diferente aqui.
Eu vou chamar esse pedaço aqui de beta de xn0, tá? Esse resto aqui, ó, a gente escreveu como sendo uma f de epsilon, e a gente pegou só o termo de epsilon zero, tá? Quando a gente pega o termo de epsilon zero, isso aqui vai dar o produtório lá, que a gente viu que vai ser... Caramba. N menos 1 fatorial dividido por N0 fatorial. Você concorda com isso aqui? Ok, você fez o que... Você só pegou a parte de trás e colocou como beta. Isso, e a parte da frente a gente já tinha concluído que começava com N mais 1, né? N0 mais 1, N0 mais 2 até N menos 1, né? E isso é igual a N menos 1 fatorial dividido por N0 fatorial. Ok. Tá? Então, nessa aproximação, ou seja, em ordem zero em epsilon, esse pedaço aqui vai ser beta de L menos N barra mais 1 N0, tá? Vezes N menos 1 fatorial, dividido por N0 fatorial. Tá? E esse de baixo vai ser beta, só que aqui o Poker Hammer tem outro argumento, aqui é 2L mais 2, N0, N menos 1 fatorial, dividido por N0 fatorial. Então, esse N0 fatorial corta com esse N0, esse N menos 1 fatorial corta com esse N menos 1 fatorial, tá? Então, esse segundo termo aqui, eu posso escrevê-lo assim. Beta de L menos N barra mais 1 N0, dividido por beta de 2L mais 2 N0, vezes somatório aqui. N0 até infinito de 2 lambda rho a N sobre N fatorial. Tá? Só que aqui é igual. Aí o que acontece? Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou escrever como exponencial. Isso aqui é exponencial de mais 2 lambda rho menos somatório de n igual a 0 até n0 menos 1 disso aqui. Você concorda? Professor, eu estava pensando diferente. É que, na verdade, tem N mais L mais 1, né? Em todos esses N aí, tem um L mais 1 aí também, não é? Tem. Um tem Aí 2L mais 2, outro é L mais 1. Isso. Tira o L mais 1, e daí o L mais 1 vai virar o 2 lambda rho L mais 1. Aí, a somatória do que sobrou é a série de Taylor do exponencial. E o argumento do exponencial vai ser o 2 lambda rho. Isso. Que é o que eu fiz aqui, né? Certo. Só que para ser exponencial mesmo, eu teria que começar a somar do zero. Aqui eu comecei de N0, por isso que eu tenho que subtrair esse termo aqui. Beleza. Né? Então você tem aquele negócio esquemático que eu falei na aula. Você tem uma constante que você não controla. K2. Esse é o K2 que eu estava Isso. perguntando. Tá. Vezes a exponencial, tá? E esse termo aqui, essa constante também vai multiplicar esse termo aqui, só que isso aqui é uma soma finita até N0. Que vai se juntar aqui com essa aqui que também tem uma soma até N0 aqui, ó. Aí lembra que eu botei assim, os Poker Hammer menos uma coisa. É exatamente menos essa constante, 1 e 1 aqui, que eu posso escrever de novo como sendo N menos 1 fatorial, N menos 1 fatorial, e botar aqui, entendeu? Mas assim, só para separar num pedaço que é finito, que soma até N0, eu sempre vou, para qualquer valor de L e N barra, eu sempre posso encontrar um N0 grande o suficiente onde eu posso fazer separação. E eu vou ter sempre um termo exponencial. E o resto, o termo que sobrou, por mais complicado que ele possa ser, ele é no máximo um polinômio, ele é o mais complicado que ele seja, ele vai ser um polinômio em Rho. Certo? E um crescimento polinomial nunca ganha no crescimento exponencial.
Beleza. Mas são ótimas dúvidas que vocês estão tendo, porque é sinal de que vocês estão realmente tentando entender o detalhe. Professor, pode falar, Ceit, desculpa. é a última, tá? Depois eu vi quieto. Professor, lá no finalzinho, você fala, então, agora estamos com a equação na forma de Rodrigues. Primeiro que eu... Era aquele que tem... Lá de Bessel, não lembro, em forma de derivada e tal. Uhum. E você quer achar o F. E para achar o F, você tem que achar a função peso W. Isso. Eu não sei da onde que... Como, de que aula, da onde que... É que para mim o W serve para deixar a função autoadjunto. Exatamente, esse certo? aqui, né? Para mim o W serve para deixar a função autoadjunto caso aquela P1 não seja igual a P0'. Daí a gente tem que calcular o W e a gente consegue fazer... Daí a gente acha que a gente consegue concluir que a função autoadjunta e tudo mais. Para mim era isso, mas eu nunca pensaria em usar o W. Eu nem sei por que você usou o W para achar o F. Não fez sentido para mim. Deixa eu tentar entender o F. Ah, tá. F é a solução mesmo, né? É a solução na forma de Rodrigues. Sim. Tá. Então, acontece o seguinte, se você for olhar a nossa aula de... Qual foi a aula que eu fiz isso? Acho que está em Sturm-Liouville. Alguém lembra? Eu não... Deixa eu ver se... Tanto é que na lista de Sturm-Liouville eu não precisei... Na verdade, não tinha nada desse tipo, sabe? E eu fiquei bem confuso, porque para mim o W só servia para deixar a função autoadjunta mesmo. E era isso. Aqui, Sturm-Liouville 3, Rodrigues. Tá. Então, o que eu chamei de forma de Rodrigues é quando você tem a estrutura da equação como essa que eu escrevi no canto esquerdo, né? Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Então, quando ela tem essa estrutura, né, de P0, Y duas linhas, mais P1, Y linha, menos lambda Y igual a zero. E P0 é no máximo um polinômio de segunda ordem, e P1 é no máximo um polinômio de primeira ordem. Tá? Quando esses três fatos, quando esses três fatos acontecem, você pode deduzir, você tem a fórmula de Rodrigues automaticamente deduzida pelo método que eu discuto nessa aula aqui. Tá? Então, basicamente, o que acontece, eu não vou fazer, não tem como a gente fazer a aula toda. Deixa eu ver. Tá. Nós queremos encontrar uma coisa que seja assim, ó, P0, e depois o termo com duas derivadas tem o P0, e o termo com uma derivada só tem o P1. E a gente descobre que isso só é possível quando você... Vocês estão me escutando? Sim. Isso é possível usando o W, porque justamente o W tem essa característica de ser W P0 linha igual a W P1. Tá vendo? Então, o termo que tem uma derivada está relacionado ao termo que não tem nenhuma derivada vezes o P1. Quer ver, ó? Certo. Deixa eu ver. Na aula eu tento isso. Tá vendo? Sim. Acho que aqui dá para ver melhor. Não, peraí. Chegar na fórmula aqui. Tá? Então você está vendo aqui, ó, nessa última linha que eu escrevo na aula, tem assim, P0, aí eu tenho uma coisa, que é W P0N, derivado uma vez. Isso vai ser igual ao quê? W P0N, quer dizer, ou seja, é a mesma função vezes P1. Tá vendo? Eu tenho P0 vezes uma coisa derivada, menos P1 vezes aquela coisa sem uma derivada menos. Né? Depois eu vou botar N derivadas, isso que eu estou explicando aqui agora. Né? Para justificar, tem que fazer essa continha chata e tal. Mas basicamente o que acontece é que para você chegar na estrutura da equação diferencial que você quer chegar, você obrigatoriamente tem que usar o W. Professor, quando você fala estrutura, você está falando da função f, da equação da função que está aí Não, nessa função.
A estrutura da equação é simplesmente quais coeficientes ela tem, qual é a forma funcional dos coeficientes que ela tem. Né? Quantas derivadas ela tem, qual a forma funcional dos coeficientes, ou seja, é a estrutura da equação. Tá? Eu entendo que o P0 e o P1 conseguem se relacionar a partir do W. Porque isso basicamente foi uma questão da lista e tal, e deu para ver que tem essa relação do P1 é igual a W, P1 é igual a WP0 linha, mas a parte que eu não entendo mesmo é por que depois que achamos o W, a gente relaciona esse W na função f, que a gente está... Por exemplo, aí seria a função g. Uhum. Essa é a dúvida que ficou. Tá. Então, é porque aqui nós não estamos resolvendo a equação diferencial usando um método tipo método de Frobenius, né? Aqui a gente está fazendo uma coisa mais no sentido de fazer o que o pessoal gosta de chamar de uma sugestão educada, né? Uma sugestão, um guess, como é que é? Um palpite educado, né? Que a gente faz bastante em matemática. Então, a gente vai, ao invés de resolver de uma forma sistemática, a gente vai tentar encontrar uma função, manipular aquela função até conseguir mostrar que aquela função que a gente foi cozinhando satisfaz a equação diferencial que a gente quer resolver. Então, ao invés de resolver a equação, a gente parte de alguma coisa que a gente tem alguma intuição de que parece que pode nos levar a uma solução, manipula aquilo até encontrar a equação diferencial que aquilo satisfaz. Uma vez que a gente chega nessa equação e mostra que essa equação é igual à equação que a gente queria resolver, a gente tem a solução. Porque a gente construiu de trás para frente a coisa, tá? Então aqui, o que acontece é que para relacionar P0 e P1, para relacionar o P0 e o P1, o que nós temos que usar é o W. Tá? Nós não temos que usar. Mas assim, a ferramenta que nós tínhamos à mão para fazer esse palpite educado era o W, certo? E a gente faz e no fim dá certo. Tá? Essa é a maneira de deduzir a fórmula de Rodrigues. Normalmente as pessoas simplesmente jogam a fórmula de Rodrigues e ponto final, tá? Aqui vocês têm vocês sabem pelo menos um caminho ali que vocês podem tentar usar para encontrar soluções desse tipo, para tentar aplicar técnicas dessa forma. Beleza. Professor, isso aqui é que eu não sei se eu tô falando. Eu não tô falando. Talvez eu tô confundindo você, mas eu entendi que tem essa relação com o W e que a gente encontrou o W e essa forma educativa que você diz de relacionar o P1 e o P0. Eu não entendi o que a gente... É porque fazendo isso, depois que você encontrou o W, você chegou na aula e falou, então sabemos, o F é isso. Daí você coloca um negócio, tipo, jogou um negócio lá que tem relação com o W, sabe? E essa parte que eu não entendi. É o fim dessa aula, dessa aqui que eu tô mostrando para você, ó. Beleza. A gente vai fazer toda essa brincadeira. Deixa eu ver se eu... Às vezes eu não falei direito. Deixa eu ver se eu... Tá. Deve estar no fim mesmo, né? Tá, manipula, vai, modifica. Tá aqui. A gente construiu, a gente foi construindo a partir do W uma quantidade até encontrar, e foi modificando essa quantidade até encontrar uma certa quantidade que satisfaz as equações diferenciais que a gente quer. Esse último quadro dessa aula aqui, vocês estão vendo agora? Sim, sim. Y satisfaz a equação acima. Beleza. Y satisfaz a equação acima significa que Y é uma solução da nossa equação diferencial. E essa solução é exatamente 1 sobre W, que multiplica, abre parênteses, WP0 elevado a N, tudo isso derivado N vezes. Beleza. Então, toda vez que você tiver uma equação diferencial na forma de Rodrigues, que é aquela que eu acabei de falar, você sabe automaticamente que você consegue montar uma solução usando essa expressão aí que eu acabei de escrever. Que eu acabei de escrever no passado. Eu deixei passar um negócio bem importante, então. Tem que... Vou rever
ARF e tudo mais. Isso eu não sabia. É isso que ficou... Para mim, parecia que tinha sido jogado, mas não foi jogado, né? Eu vou revisar isso aqui, então. E aí tem uma coisa mais importante ainda, ou seja, a forma dos autovalores está fixa ali também, tá? Ou seja, só tem solução polinomial à equação diferencial quando ela tem a forma de Rodrigues e quando os autovalores têm a forma que está ali, que tem aquela relação entre P1 e P0 e tal. Ou seja, não é qualquer autovalor também. Aquilo ali está fixando os autovalores que você tem. Tá vendo? Tem uma relação ali direta com N, onde N é o número inteiro. Tá? E aí, de dentro do P1 e do P0, você tira as outras constantes do seu problema. Mas os autovalores têm que satisfazer aquela estrutura ali, tem que ser daquela forma para a solução ser regular, ou seja, para ser uma solução finita polinomial. Se você tem essa mesma estrutura de Rodrigues, mas os seus autovalores são diferentes desse, e você usar o método de Frobenius, você vai encontrar uma série infinita. Beleza. Beleza? Professor, posso fazer mais uma pergunta? Claro. É a última também. Abre a aula lá no minuto 1 hora, 5 minutos e 49 segundos. Nossa. Qual aula? A última do átomo de hidrogênio, ainda nesse assunto. Átomo de hidrogênio foi do dia 5 mesmo, né? Que você falou? Isso, 5/11. Quanto que é o tempo aí que você falou? 1 hora, 5 minutos e 49 segundos. Uma hora, 5 minutos. 49 segundos. Aí, tá bom. Eu não entendi onde surge aquele 2L na potência do 2 lambda rho. E é isso aí, essa é a minha dúvida. Vou escrever errado. É só L mais 1, né? Só que depois você usa esse 2L, por isso que eu achei estranho. Deixa eu ver se eu tô perdendo alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu me lembrar. Bom, eu acho que você usa, pelo menos. Que eu entendi, você tinha usado isso de argumento. Eu acho que foi só um erro mesmo, cara. Eu escrevi errado. Porque aquilo lá é o alfa, né? Do método de Frobenius. Sim, tá. Então não entendi uma coisa. Foi um erro. Por que que você... Deixa eu só Pode... ver se eu... Ó, tá vendo que eu botei de volta o certo aqui, ó? Eu escrevi errado lá. Aqui já tá mais na frente. Aqui tá em 1.1239. Isso, aí eu já sei que aquilo ali satisfaz uma equação, tá vendo? Aí na hora que eu chego nesse ponto, eu vejo que eu tenho uma solução do tipo, eu tenho uma equação que eu posso transformar para ficar no tipo Frobenius. Tá vendo aqui, ó? O ρ é L mais 1, que tá de fora, tá vendo? Que eu tô fatorando é um L mais 1, não 2L mais 1. Aí eu fatoro esse cara, justamente que eu quero que sobe só uma série de potência, né? Quando eu faço, depois que eu termino a fatoração, eu encontro a equação, isso, ó, eu encontro a equação para o F, tá vendo? Um instantinho. Desculpa, pessoal. O que quer que seja que meu filho pegou e passou para mim. Isso. Então, deixa eu voltar aqui, só para a gente ver a cara da equação. Tá? Então, a gente chega nessa última equação aqui, que tem um quadrado em volta dela, né? Que a gente fatora o ρ elevado a L mais 1, o ρ barra elevado a L mais 1, que é justamente o fator correto lá, que eu escrevi errado naquele ponto. Tá? Na hora que a gente fatora, a gente encontra uma coisa com P0, que é simplesmente ρ, com P1, que é esse 2L mais 1 menos ρ, tá? E com esse alto valor aqui específico.
E aí a gente usa a fórmula de Rodrigues, que é aquela aula que a gente acabou de ver, para encontrar, né, quem é o P0, P1, quem é o W, e a partir do W a gente pode escrever o F, que é a última fórmula lá da aula 3 da fórmula de Rodrigues. Tá, então eu não entendi por que você fatorou o Rho barra elevado a L mais 1. Tá. O... Eu não precisava ter feito isso, tá? Eu poderia resolver a equação para φ diretamente. Só que é o que acontece. A fórmula de Rodrigues, o que ela dá para a gente? Ela dá para a gente uma série de potência truncada numa potência máxima, certo? Se eu pegar se eu olhar para o meu φ, cadê o φ que eu escrevo aqui? É no 12 que eu tinha falado, né? Tá. Se eu pego esse φ, vocês estão vendo o φ? Já apareceu para vocês? Já ele tá sincronizado, mais ou menos. Tá melhor agora. Ah, tá ótimo. Então, se eu olho para esse φ, eu vejo o seguinte: esse cara não tem a forma não tem a forma que uma fórmula de Rodrigues é capaz de proporcionar. Porque aqui a minha potência começa em L mais 1. Minha série de potência, né, o meu menor N, né, sem barra, sem nada, o N mesmo, o meu menor N aqui é 0. Né? Então, minha menor potência em Rho é L mais 1. Então, esse cara não tem a cara de uma solução polinomial tipo série de Rodrigues, tipo fórmula de Rodrigues. Tá? Mas se eu fatorar o Rho elevado a L mais 1, aí isso já começa a ter a cara, porque vai ter simplesmente potências, né, de Rho até N barra, começando de 0. Essa é a razão. Tudo bem, entendi. Ok. Obrigado. Sem problema. É interessante, porque são coisas que é difícil ensinar, porque não tem uma forma clara e sistemática de se aplicar essas ideias, né? São coisas meio que, como eu já falei para vocês algumas vezes, é um pouco da intuição, mas todas essas intuições que eu estou mostrando, que eu estou tentando ensinar para vocês, eu também aprendi não num livro que chega no capítulo de como aplicar essa técnica, mas quando você tenta resolver um problema e você vê como alguém resolveu, aí você vê que o cara fez aquilo ali, entendeu? Aí você percebeu que aquilo ali é sempre um caminho possível, e aí você percebe que existem esses caminhos, aí na hora de você tentar resolver um problema, você aplica esses caminhos que você sabe, que você conhece já, e a partir disso você consegue chegar numa solução, tá? Então, eu tento, no máximo, adiantar a vida de vocês com esse tipo de coisa, mas vocês só vão desenvolver essa intuição profundamente resolvendo problemas resolvendo problemas, certo? É só assim que você desenvolve todas essas técnicas, isso entra na sua intuição, entra no seu sangue, e aí você é capaz de aplicar isso. Tá? Talvez no futuro, quem sabe, os matemáticos gostam de sistematizar tudo, eles inventem uma maneira de ver sistematicamente esse tipo de coisa. Ao longo do tempo isso acontece, né? Mas eu não conheço nenhuma ideia, nenhuma forma sistemática para pegar todas essas dicas e ensiná-las dessa forma. Mais alguma dúvida aqui? Eu não tenho. E aí, pessoal, tá tudo tranquilo? A gente pode começar Bessel? Bom, vou supor que sim. Então, pessoal, a gente vai ver agora. Vocês já viram uma equação chamada equação de Klein-Gordon? Em algum curso que vocês estão fazendo ou que vocês fizeram? Não, nunca vi. Tá.
Bom, se vocês lembrarem, nós vimos aqui com certo detalhe, inclusive, o nosso Laplaciano, né? E a gente sabe que Laplaciano em coordenadas cartesianas era uma coisa assim, né? Isso aqui vai ser simplesmente d2 dx2 mais d2 del y2 mais d2 dz2, tá? Você descobre, quando você vai para a relatividade restrita, que na verdade a geometria do espaço não é euclidiana. Essa geometria aqui, que é uma matriz assim, né, que te calcula as distâncias numa geometria euclidiana, não é mais a verdadeira. Você descobre que as suas dinâmicas e as suas teorias, todas elas vivem em outro palco, em outro ambiente. E esse é de um universo, de uma geometria pseudo-riemanniana de Lorentz, que é essa aqui. Então você vê aqui, ó, do ponto de vista cartesiano, você tem uma coisa simples, né? Ou seja, continua sendo tipo o euclidiano mais um pedaço aqui. Onde essa dimensão aqui, que a gente chama de zero, é o tempo. Então, em vez de você trabalhar com o seu Laplaciano, você vai para o D'Alembertiano, que em vez de a gente fazer, em vez de nós usarmos o nabla aqui, ao quadrado, a gente usa o símbolo que é um quadrado. Tá? O D'Alembertiano nada mais é do que menos d dt2 mais d dx2. Tem, velocidade tem uma velocidade aqui, que é a velocidade da luz, mas a gente vai tomar a velocidade da luz igual a 1. Tá? Então, quando a velocidade da luz é igual a 1, tempo e espaço é a mesma coisa. Tá? Se isso não ficar meio confuso, vocês me perguntam que eu esclareço. D2, dz2. Tá? Se você aplica esse operador aqui, lembra que a gente trabalhou bastante com a aplicação desse operador, φ igual a ρ, que é tipo uma equação de Poisson? Né? E aí a gente viu que existem métodos para a gente inverter esse cara, então a gente sabe que φ vai ser integral de 1 sobre x menos x0, né? Rho de x0. A gente cansou de ver isso aqui, tá? D3x. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam. Provavelmente tem 1 sobre 4π. Professor, Pode falar. bacana da Lambertiano na Wikipédia, ele dá os sinais invertidos. Com isso. Porque tem o pessoal de física o pessoal de teoria de campos gosta da assinatura 1, menos 1, menos 1, menos 1. E o pessoal de gravitação e cosmologia gosta da assinatura menos 1, 1, 1, 1. Tanto faz, tá? Nesse caso, nessa assinatura que eu estou usando, as distâncias físicas são positivas, tá? E a passagem de tempo é negativa. E no caso do pessoal de teoria de campos é o contrário. As distâncias, ou seja, a distância agora, em vez de ser 1 metro, é menos 1 metro entre uma coisa e outra. É só uma questão de sinal, tá? Você multiplica tudo por menos 1. Por que eles precisam ser invertidos entre si? Não precisam, é uma questão de convenção, não faz nenhuma diferença final, tá? Mas por alguma razão, uma área da física optou por gostar de mais de uma, e outra área da física optou por gostar mais de outra. É só aquelas coisas. A minha dúvida não é entre notação das áreas, a minha dúvida é entre tempo e posição. Por que não pode ser 1 ou tudo menos 1? Tá. Não, isso aqui é porque a geometria que você vai ter nesse espaço é uma geometria hiperbólica, tá? E a geometria hiperbólica é a geometria que garante, basicamente, o seguinte. Do ponto de vista construtivo, você tem as transformações de Lorentz. T, né, vai em T, gama, T menos xv, uma coisa assim, né? Onde gama aqui é o fator de Lorentz. E aí você se pergunta, qual é a geometria que essa transformação deixa invariante? Tá? Então eu vou fazer uma pergunta anterior, depois vou responder essa aqui. Quando você está no espaço euclidiano, você se pergunta qual é a geometria que deixa as rotações invariantes, ou seja, você faz aquelas rotações, né, cosseno, lembra que a gente viu? Seno, menos seno, cosseno. A gente vê rotações desse tipo aqui. No caso tridimensional, você, na verdade, tem uma coisa assim, né? Uma rotação em torno de Z é assim, né? Cosseno, seno, 0, menos seno, cosseno, 0, 0, 0 e 1.
Isso aqui te dá uma rotação em torno do eixo Z, tá? E aí você relaciona, então, esse tipo de simetria que você sabe que o seu espaço tem, né? Essas são as simetrias do que a gente chama de grupo de Galileu, que é o grupo de simetrias da mecânica newtoniana, tá? Ou seja, a mecânica newtoniana é independente da escolha da origem do sistema de coordenadas, e é independente de qualquer rotação que você faça no seu problema, tá? A mecânica newtoniana também é invariante por translações arbitrárias no tempo. E ela também é invariante por reparametrizações do tempo, mas isso não é importante aqui, certo? E você descobre que esse tipo de rotação, ele deixa essa matriz aqui invariante. Né? Você bota a rotação aqui transposta, essa mesma rotação aqui transposta, e você vai ver que esse grupo de matrizes de rotação deixa essa matriz invariante. Tá? Aí se você digamos que você foi o Einstein, você fez todos os seus experimentos mentais e descobriu as transformações de Lorentz lá, né? E aí você se pergunta, qual é a matriz, né, que você deixa invariante quando você faz as transformações de Lorentz? Agora veja, essas transformações de Lorentz, elas misturam tempo e espaço. Né? E você tem como um subconjunto das transformações de Lorentz puras rotações. Então você pode fazer puras rotações no seu espaço. Então você sabe que esse pedaço aqui tem que ser igual do caso euclidiano. E você também tem essas transformações que misturam tempo e espaço, que a gente chama de boost. E os boosts, eles deixam invariante essa matriz aqui. E essa matriz tem que ter menos 1 aqui e 1 aqui, ou 1 aqui e menos 1 aqui. Valeu. Tá? Então, basicamente, você descobre qual é a geometria que seu espaço-tempo tem que ter. Tanto que o pessoal, mas o Einstein não descobriu primeiro, que foi o Lorentz que descobriu isso. Na verdade, vários matemáticos sabiam do fato natural de que o grupo, já tinham estudado o grupo que deixa vários tipos de matrizes invariantes. Então, o matemático ele fica fazendo esse tipo de coisa, né? Vamos ver uma matriz que seja assim, 2, menos 1, menos 1, 1, 1, 0, 0, uma coisa com 4 dimensões aqui, agora com 2 tempos e 2 espaços. Sei lá, botei o número de 0 errados aqui, mas vocês entenderam, né? Menos 1, menos 1, 1, 1. Os caras, eles fazem isso, eles pegam matrizes assim, pegam qual grupo de simetrias dessas matrizes, estudam, classifica, vê todos os tipos de complicação que pode aparecer aqui. Então, não tem nenhuma relevância física você descobrir um grupo de simetria. Quando você dá o passo da modelagem física, que foi o que o Einstein fez, e fala, não, pera um pouquinho, esse é o grupo de simetria da realidade física que nós habitamos. Esse é o grupo que precisa... Essas simetrias são as simetrias que o nosso espaço-tempo respeita. Então é um passo físico totalmente diferente, mais importante, né? Pelo menos do ponto de vista da física. Então é isso é só uma aula relâmpago de relatividade restrita, tá? Tá certo? Sim, certo. E só que é isso que abre uma série de complicações, tá? A gente vai ver função de Bessel e depois a gente vai ver funções de Green dependentes do... a gente já viu essas aqui que eu estava escrevendo para vocês, que são funções de Green independentes do tempo, elas são simples. Você vê que aqui essa função de Green a gente usa na eletrostática o tempo inteiro, né? Ela é super simples, porque ela tem simplesmente o elemento de matriz, essa funçãozinha 1 sobre R, que está todo mundo aqui cansado de fazer contas com ela, tá? Quando a gente for fazer o último assunto desse curso, que é ver as funções de Green desse cara aqui, do Lambertiano, elas vão ser extremamente mais complicadas. Porque essas equações, quando elas são totalmente... Quando você tem aqui mais, mais e mais, você tem um tipo de equação diferencial, parcial. Quando você tem um menos no meio, ela muda totalmente a estrutura da equação. Porque agora tem uma questão de causalidade, né? De como que as coisas se propagam no tempo. Então você vai encontrar coisas que vêm do futuro para o passado, coisas que vão do passado para o futuro, né? E isso tem uma relação muito íntima do que são... Por que você encontra soluções de partícula e antipartícula? Por que o doido do Feynman descrevia essas partículas e antipartículas como partículas andando de trás para frente no tempo? O que anda de trás para frente no tempo são partículas, e o que anda de frente para trás no tempo são antipartículas, né? Mas não é exatamente isso que acontece, ainda bem. Mas você pode ver essas coisas justamente porque você agora tem uma estrutura mais rica e mais complicada
de estruturas que aparecem na hora que você tenta inverter operadores que tenha essa mistura aqui de mais e menos, tá? Bom, então a gente, como eu falei, vai ver na última aula, a gente vai ver isso aqui, a gente vai fazer funções de Green dependendo do tempo, e só que agora a gente vai fazer uma coisa mais simples, a gente vai estudar a solução de equações desse tipo aqui, tá, de Klein-Gordon, só que a gente vai estudar soluções da equação de Klein-Gordon quando você não está mais no universo estático, né? A gente não está no universo de Minkowski. O nosso universo agora é o universo de Friedmann. Tá? Vocês não, isso obviamente, mas eu não poderia repetir isso, eu não poderia querer deixar isso mais claro. Eu não vou cobrar de forma alguma nada relacionado à física dessas coisas. Tá? Esse é um curso de física matemática e nós estamos preocupados em método de separação de variáveis e resolução de equação diferencial ordinária e parcial. Tá? Então aqui eu vou ensinar como vocês resolvem um outro tipo de equação diferencial. E como que isso envolve as funções especiais e como que elas podem ser usadas. Tá? Então é isso que vocês têm que aprender. Tá? Não precisa se preocupar se a noção da física ficou complicada para vocês. Se vocês souberem, se vocês entenderem a matemática, como que ela se aplica e como que as coisas são resolvidas, isso é mais que o suficiente para mim. Tá? Então vocês veem que, ó, alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Professor, eu não entendi, eu não vi qual que é a equação que a gente vai resolver agora. Tá, eu vou escrever ela agora para vocês. Ah, tá bom. Tá? Então, a gente não vai resolver essa aqui, porque essa aqui é a equação de Klein-Gordon no espaço de Minkowski, que eu acabei de escrever para vocês, tá? Que é essa aqui, que está relacionada com esse operador aqui, tá? Nós não vamos resolver ela agora. Ela a gente vai deixar para aplicar o método de funções de Green. Tá? A gente vai resolver agora a equação, a equação que envolve o D'Alembertiano quando o seu espaço é de Friedmann, tá? Ou seja, o seu espaço agora é um espaço-tempo que expande, certo? Ele é homogêneo isotrópico, ele expande igual em todas as direções, ele expande igual em todos os pontos do espaço, tá? Isso aqui é simplesmente a descrição física, tá? Mas para a gente o que interessa é que você vai ter uma equação da seguinte forma: D2, dt2, tá? Mais, aqui é menos, desculpa, menos D2, dt2, menos 3A ponto sobre A, d dt, menos, aqui é mais 1 sobre A ao quadrado, Laplaciano, né? Esse aqui é o nosso quadradinho em Friedmann. Tá? E a gente quer estudar as soluções da seguinte equação. D'Alembertiano de φ igual a zero. Certo? Essas soluções aqui são as soluções que a gente usa hoje em dia. Tá? Você vê que isso aqui é um campo escalar que habita um universo em expansão. Vocês podem pensar no campo escalar de várias formas. Por exemplo, o campo de temperatura. Tá? Digamos que você tenha um campo que te diz numa sala qual é a temperatura de cada ponto do espaço. É claro que isso evolui no espaço e no tempo, ou seja, se você muda a posição do espaço, a temperatura pode mudar. E quando o tempo passa, aquela temperatura pode também variar. Você tem um fluxo de calor, né, esquenta para cá, esfria para lá, assim por diante. É claro que aqui no caso é uma equação, essa equação aqui ela te dá a teoria de campos desse φ, né, te dá a criação e aniquilação de partículas, mas a gente não está interessado nisso agora, tá? Nós estamos simplesmente interessados em pensar no φ como descrevendo perturbações na matéria do universo, tá? Então, se você tem um φ maior, significa que você tem mais matéria naquele ponto, mais energia naquele ponto. E se o φ é menor, tem menos energia naquele ponto. Certo? Isso aqui é uma introdução relâmpago também à cosmologia inflacionária. Mas, novamente, o que a gente está interessado é em equações diferenciais com estruturas interessantes para vocês aprenderem as técnicas. Tá? E a gente vai resolver essa aqui. Se nós escrevermos agora essa equação explicitamente, eu vou usar ponto para designar a derivada em relação ao tempo, eu multiplico essa equação toda por menos 1, e isso vai ficar assim, mais 3. Professor, esse A e esse A ponto
Eles são o quê? Ah, desculpa, eu esqueci de falar, você tem razão. Mais... Tá, que é o quadrado. Então, o A é o fator de escala. Tá? Então, se você mede uma distância entre dois pontos, tá? E você mediu essa distância D quando o fator de escala tinha o valor A de T0, né? Você pegou a distância de dois pontos no espaço. E agora esses dois pontos eles estão livres para evoluir, digamos, eles estão em queda livre, ou seja, não existe nenhuma força atuando sobre eles, eles estão parados, um em relação ao outro. Tá? Se você calcular a distância no tempo t, você vai ver que você vai encontrar A de t sobre A0, A de t0 vezes d. Se você mediu em t0 a distância d, se você medir essa mesma distância entre esses mesmos pontos num tempo t maior que t0, você vai encontrar esse d de t aqui. Digamos que seja t0 aqui. Tá? Isso a gente chama de fator de escala. Quando você faz uma descrição da sua cosmologia, onde a única coisa que está acontecendo é a expansão do universo e as suas folhas espaciais do seu universo são planas, então o fator de escala, que é essa função, que é uma função simples somente do tempo, ela descreve tudo que está acontecendo na sua cosmologia. Professor, acho que o delay me fez ficar um pouco confuso. Eu não acho que eu entendi, não. Você definiu o DT aí. Você disse. Deixa eu falar de novo, então. Então, digamos que você está em duas partículas que estão no espaço no espaço entre, como é que se diz? Entre galáxias, né? Um espaço totalmente vazio. Você tem dois pontos lá, duas bolinhas. E aí no tempo t0, você mede a distância entre elas. Você pega lá a sua medida de distância, uma régua qualquer, e mede lá d0 metros entre esses dois caras. A pergunta é, depois que passar um tempo, t, né, passar esse ΔT aqui, levando t0 até t, quanto que vai ser a distância? O fator, né, a geometria de Friedmann diz para a gente que a distância d, aqui, vai ser igual a o fator de escala no tempo t, dividido pelo fator de escala no tempo t0, vezes a distância medida em t0. Mas esse fator de escala, ele também muda, ele não é constante. Não é constante. É o fato dele... Se ele não mudar, se a derivada do fator de escala for zero, você naturalmente volta para Minkowski. Ou seja, Minkowski é um tipo especial de universo. Pera, você falou se for zero? Se a derivada for zero. Se a derivada do fator de escala for zero. Ok. Se ele é uma constante, ele volta a ser Minkowski. Beleza. Tá? Então, esse fator de escala ele diz basicamente como que as distâncias mudam quando o tempo passa. Certo? Então, basicamente, o que a gente viu lá, o que o Hubble e o Lemaitre viram lá no começo do século XX, foi que se você olhar para as distâncias entre as estrelas, ou entre as estrelas e nós, você descobre que elas têm uma evolução que você vai encontrar lá, uma expansão do universo. Ou seja, você descobre que esse cara aqui está crescendo quando o tempo aumenta. Ou seja, as coisas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras. Ele fez vários pontinhos aqui e descobriu basicamente quem é A ponto sobre A hoje, e ele chamou isso aqui de constante. E hoje isso é chamado de constante Hubble, por mais que a Agência Internacional de Astrônomos tenha agora dito que as pessoas têm que chamar isso aqui de constante Hubble e Lemaitre. Tá? Então, a primeira pessoa a medir a expansão do universo, que é basicamente medir a derivada desse fator de escala aqui. Tá?
Então, nos livros textos, você vai encontrar provavelmente isso aqui escrito assim, ó, mais 3h φ ponto menos Laplaciano sobre A ao quadrado de φ igual a 0. Tá? Então, a gente vai resolver uma equação diferencial um pouquinho mais complicada do que a equação da Lambertiana igual a 0, a equação de Klein-Gordon, certo? Porque ele contém esse fator aqui. Tanto que se o fator de escala for constante, a derivada é 0, então esse termo aqui iria para 0, e você reduz, você volta para o caso de Minkowski. Tá? Está tranquilo, pessoal? Acho que tá. Então, deixa eu abrir mais uma página aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é separação de variáveis. Onde que foi essa página? Aqui. Certo? Então você tem lá o φ, né, que é uma função de t, x, y, z. Tá? Aí a gente vai escrever isso aqui como uma função, como um... primeiro a gente vai fazer a separação de variável, mas agora eu vou dizer para vocês o universo que a gente está trabalhando, tá? Nós vamos dizer que o nosso universo é da seguinte forma. X é igual a... Deixa eu escrever as condições aqui. O ponto dado por x, y, z mais L é igual ao ponto dado por x, y, z. Basicamente, nosso universo é assim. Eu vou escrever bidimensionalmente, claro. Eu posso fazer tridimensional também. E a gente vai fazer a seguinte identificação. Essa parede é igual a essa parede. Essa parede é igual a essa parede. E essa parede de cima é igual à parede de baixo. Então é como se fosse um videogame tridimensional. No videogame tem alguns jogos, claro, que você sai na esquerda, você chega na direita, né? Se você sai em cima, você chega embaixo, por exemplo. Isso dá um tipo especial de espaço para a gente, que a gente chama de toro. Tá? Então, se isso for unidimensional, você tem um toro. Se você tem uma coisa que é bidimensional, você tem um 2 toro. E se você tem uma coisa tridimensional, você tem um 3 toro. Tá? Geralmente você escreve isso assim. Tá? Ou melhor, eu acho que é assim. Então a gente tem um 3 toro. Isso aqui é porque, se o nosso espaço for infinito, as nossas funções elas não são normalizáveis. Tá? Você não encontra uma base normalizável de funções quando o seu espaço é infinito. Mas é um artifício que se usa muito na física, que é botar o universo numa caixa e depois você faz as suas contas todas mandando L para infinito. Tá? Então, basicamente, você bota o seu universo numa caixa e depois você bota aquela caixa você bota aquela caixa tão grande de forma que as bordas, os efeitos de borda, não vão importar no seu resultado. Então, dessa forma, você emula um universo infinito, tá? Mas de forma matematicamente bem comportada. Certo? Então, se a gente fala que isso é verdade, ou seja, se esse ponto é igual a esse ponto, se esse ponto, a gente bota, claro, o L igual para não complicar, né? Também é igual a esse cara aqui. E você tem o Y a mesma coisa. Se esses pontos todos são iguais, então é natural que a gente tenha, quer dizer, é razoável que nós usemos as equações usando coordenadas cartesianas, né? Você vê que se eu fizer uma mudança de variáveis que mistura x com y e tal, essas condições de contorno vão ficar bem complicadas. Só que como eu estou fazendo uma caixa quadrada, coordenadas cartesianas são a melhor coisa que eu posso usar. E nas coordenadas cartesianas, o nosso Laplaciano é fácil, a gente conhece ele, né? Esse cara é simplesmente D2, dx2, mais D2, dy2, mais D2, dz2. Se nós fizermos a separação de variáveis, agora nosso φ vai ser uma coisa que depende de n, vamos botar n seta, tá?
onde n seta é n1, n2, n3, cada um para uma dessas direções. E você tem o φ de n seta vezes exponencial de I, deixa eu ver, K, Pi, L, aí o L corta. Eu vou fazer devagar, pera um pouquinho. Né? Então tá. Então, eu quero encontrar... Lembra que a gente fez, no caso do átomo de hidrogênio, nós tínhamos um pedaço do operador, laplaciano, aí tinha um pedaço aqui que só dependia de R, mais uma coisa assim, 1 sobre R, um pedaço que só dependia de θ e φ. Certo? Pedaço que só depende de R. Né? Vocês estão me escutando? Estão acompanhando? Sim. Então, vocês tinham essa estrutura no seu laplaciano. Aí, como é que a gente fez para fazer a separação de variáveis? A gente sabia que essa parte do espaço aqui é compacta, né? Sabia que, ou seja, θ está definido entre 0 e π e φ de 0 a 2π. Né? A gente sabe que nesse tipo de situação, usar o método de Sturm-Liouville nos dá equações com base contável, completa, que descreve todas as funções que a gente quer ali dentro, certo? E aí a gente usou as autofunções desse pedaço aqui para descrever o nosso problema completo. E depois a gente encontra as autofunções que envolvem também a parte de R. Né? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai primeiro procurar as autofunções do laplaciano. A gente já me chama desse y aqui. Tá? Vai ter um rótulo qualquer que a gente não sabe ainda. Isso aqui vai ser igual a menos lambda quadrado yk. Tá? Então a gente vai encontrar agora, resolver esse problema auxiliar, da mesma forma que a gente resolveu antes para os YLM, tá? É equivalente. Porque a parte no tempo, ela não vai ter uma coisa tão simples quanto aqui, certo? Então esse problema aqui a gente sabe como resolver, a gente vai usar método de separação de variáveis, ou seja, YK, a gente vai escrever como um cara que só depende de X, vezes um Yzão que só depende de Y, e um Z que só depende de Z. Né? E nós vamos encontrar aqui 3 equações diferenciais. Uma que vai ser assim, onde linha é derivada em relação ao argumento dele, né? Sobre X. Isso aqui vai dar menos C1 ao quadrado. Tá? Se vocês quiserem que eu faça mais passo a passo, vocês me avisam, tá? Y, duas linhas, dividido por Y, igual a menos C2 ao quadrado. E eu vou ter aqui Z, duas linhas, sobre Z, igual a menos C3 ao quadrado. Tá? Quando você fizer essa conta, isso aqui vai ser fácil, a gente vai saber que x vai ser exponencial de I C1x, tá? Mais, né, que tem um coeficiente alfa1, mais alfa2 exponencial de menos I C1x, tá? E aí, se vocês pegarem a aula lá de série e aí você sabe que xão de x mais L tem que ser igual a xão de x, tá? Se vocês voltarem lá na nossa aula de série de Fourier, vocês sabem que você pode escrever agora o nosso xão com um certo índice N1 aqui, tá? Que vai ser simplesmente exponencial de I π x sobre L vezes N1. Onde N1 é um inteiro que vai de menos infinito a mais infinito. Vocês lembram disso aqui? Tá? Aqui a gente tem a normalização, que é raiz de 2L, ou raiz de L? Raiz de 2L. Vocês lembram disso aqui, pessoal? Isso aqui é simplesmente aquela aula de série de Fourier, tá? Uhum. Então, quando eu pegar a minha solução YK,
Isso aqui vai ser simplesmente exponencial de I, K, X. Onde o meu K eu posso escrever assim. Π N1 sobre L, π N2 sobre L e π N3 sobre L. Então, os três números inteiros que rotulam uma solução aqui, tá? São o N1, N2 e N3. E a gente tem a base aqui, fora uma normalização, que vai ser uma coisa 2, raiz de 2L ao cubo, tá? E esse cara aqui vai me dar a normalização das minhas autofunções. A gente sabe, então, que y, k, escalar, y, k, linha, vai ser uma coisa tipo delta de Kronecker de k, k', tá? Ou seja, esse cara só vai ser diferente de zero se N1 for igual a N1', N2 igual a N2', e N3 igual a N3'. Tá certo, pessoal? E em todas as outras situações, ele vai ser igual. Quando esses caras todos forem iguais, esse cara aqui vai ser delta K, K vai ser igual a 1. Tá? Tá tranquilo? Vocês estão acompanhando? Sim. Certo? Então a gente escolheu o C1 justamente para satisfazer aquela condição de periodicidade aqui, tá? Com isso a gente encontra cada uma das autofunções de cada uma das direções, resolvendo um problema de Sturm-Liouville em cada uma das direções. É trivial, porque os três problemas são iguais, né? A gente resolve os três problemas, encontra então quem é o nosso y redondinho como função de k, tá? E agora a gente pode usar isso para resolver nosso problema voltando lá na nossa equação original. Então a gente pode... Cadê você? Esse negócio tá meio burro hoje. Tá aqui. Então a gente volta na nossa equação e encontra o quê? Que o nosso φ a gente pode escrever como sendo um somatório sobre k, de que φ tio de k, que só depende do tempo, vezes o yk seta, né? Que depende do espaço. Então a gente separou o espaço e o tempo aqui. Quando nós aplicamos nossa equação diferencial, a gente vai encontrar o seguinte. Φ, 2 pontos, mais 3 A ponto sobre A, Φ tio ponto, K, e aí a gente vai ter o último termo que vai ficar agora, módulo de K ao quadrado. Eu vou chamar esse cara aqui, eu vou chamar isso aqui agora daqui para frente só de K, tá? K2. Isso aqui vezes φ sobre A ao quadrado igual a zero. Tá? Na verdade, aqui aquele mesmo truque, né? Você vê que aqui eu apliquei minha equação aqui nesse cara e eu encontro a soma sobre K disso que é igual a zero. Opa. Essa soma é igual a zero. Mas como isso aqui forma uma base completa, a gente pode multiplicar essa equação por y k' de x e integrar em x, y, z de menos L a L. Né? Como a gente faz isso, a gente sabe que isso vai ser o produto interno, a gente multiplica, na verdade, por esse cara estrela, né? Porque é complexo, porque a base é complexa. A gente multiplica esse cara aqui, integra, isso aqui vai dar um delta de Kronecker, então mata esse somatório aqui, e você sobra uma equação para esse cara aqui. Mais 3 A ponto sobre A, Φ, K, tio ponto, mais K ao quadrado sobre A ao quadrado, Φ, K, tio, igual a zero.
Então, essas são as equações que cada um desses coeficientes K aqui tem que satisfazer para você completar a sua solução. Tá? Se você bota o A constante, você pode reabsorver esse Azinho aqui dentro do seu K, né? E aí você não tem esse pedaço aqui, e aí você volta para o caso de Klein-Gordon, né? Que é o que a gente vai fazer depois, mas usando o método das funções de Green. Nesse caso, a gente está interessado em resolver essa equação. E a gente vai resolver num caso em que o fator de escala ele tem uma forma simples. Ele é uma coisa assim, T sobre T0 elevado a uma certa potência P. Ou seja, o nosso fator de escala ele evolui com uma certa lei de potência no tempo. Tá? Esse tio aqui é só uma tio mesmo. Tá? Então, isso aqui é uma situação que acontece bastante na cosmologia. Toda vez que a sua cosmologia é dominada por uma coisa só, isso acontece. Então, por exemplo, o nosso universo passou recentemente por uma dominação de radiação. Então, isso aconteceu durante a fase da dominação da radiação. Depois passa para uma fase dominada por matéria, isso acontece também. E agora a gente está entrando numa fase dominada por energia escura. Isso está acontecendo, como está começando a acontecer também. Tá? Então, esse tipo de solução é razoável, acontece bastante nos modelos cosmológicos. Tá? E a gente vai resolver o que acontece com as nossas perturbações de matéria quando o nosso universo atravessa uma fase em que ele se comporta dessa forma. Tá? Deixa eu ver se a gente pode continuar. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Do ponto de vista da matemática, a gente pegou uma equação diferencial, separou as variáveis, pegou um subconjunto das variáveis, encontrou uma base completa, e agora a gente está lidando com a última variável, que é exatamente o mesmo tipo de problema que a gente resolveu lá no átomo de hidrogênio. A gente pegou um subconjunto das variáveis, que era o θ-φ, resolveu ele usando as funções de Legendre, né, usando os harmônicos esféricos, e depois a gente usou isso para resolver o último pedaço, que é a parte de Laguerre, que dá a dependência radial. Tá? Tá certo, pessoal? Vocês estão entendendo até aqui? Eu acho que sim. Então, olha, é fácil ver que A ponto sobre A vai ser uma coisa super simples, né? Vai ser P sobre T, nesse caso. Certo? Então, olha, se você tem isso, a nossa equação diferencial ela tem um termo que vai 1 sobre T aqui, ele é divergente em zero, tudo bem, porém, ele é um termo divergente em zero, mas ainda satisfaz as condições necessárias para ser resolvido usando o método de Frobenius. Tá? Só que quando a gente chegar nesse pedaço aqui, esse cara vai divergir com com T elevado a P, esse pedaço aqui. Né? Se o nosso P, geralmente o nosso P é maior que 0, menor que 1, a gente vai resolver esse caso, né? Esse caso aqui, que P é maior que 0, menor que 1, esse cara vai divergir com uma potência esquisita. Esse cara não vai ser mais uma função analítica em zero. Então, em princípio, veja, isso é uma das razões que eu escolhi esse problema, em princípio, não tem por que a gente aplicar o método Frobenius aqui. Aparentemente, o método Frobenius falha, tá? Só que... Pode falar. Desculpa, mas acho que para mim foi muito rápido. Por que A ponto sobre A é P sobre T? A ponto vai ser P, T sobre T0, elevado a P, 1 sobre T. Concorda? Em vez de eu escrever P menos 1 aqui, eu botei 1 sobre T fora. Aqui, tá escrevendo aqui ainda. Ah, tá. 1 sobre T? Por que 1 sobre T? Você não tá fazendo a... É derivada, né? Aí teria que ser T elevado a P menos 1. Só que em vez de escrever P menos 1, eu escrevi só T elevado a P vezes 1 sobre T. Ok. Só que isso aqui é o próprio A, né? Então isso aqui dá A ponto sobre A elevado a P sobre T. Outra maneira fácil de ver isso é você olhar para o lado esquerdo e lembrar que isso vai ser a derivada do log de A. E a derivada do log de A, logaritmo natural de A, ponto vai ser P, logaritmo de T, né, mais ou menos P, logaritmo de T0. Só que isso aqui é constante do ponto de vista da derivada, né? Dessa derivada. Então isso aqui vai dar simplesmente P sobre T. Tranquilo? Beleza, valeu.
Então, veja, a gente tem um problema que aparentemente não é solúvel por método de Frobenius, porque ele tem uma divergência pior do que o método de Frobenius prevê. O que a gente vai ver na próxima aula é que, se você fizer uma mudança de variável, se você muda o seu tempo, você transforma um problema que não é solúvel por método de Frobenius em um problema solúvel por método de Frobenius. Pode parecer que tem um truque aí, mas vocês podem pensar um pouco sobre o método de Frobenius e facilmente concluir que, se você começa num problema de Frobenius, que você começa com um problema que tem solução em série de Frobenius, é fácil você fazer uma mudança de variável do tempo ou do argumento da sua função para chegar numa estrutura de uma equação diferencial que não pode ser usado mais o método de Frobenius. Tá? Então, isso, na verdade, diz para você que o método de Frobenius é um pouco mais poderoso do que você podia imaginar inicialmente, porque ele serve para várias classes de problema, contanto que seja possível transformar o problema num formato em que o método de Frobenius é aplicável. Certo? Ou seja, falando de mais uma forma diferente, não é porque um problema num certo formato não tem as condições necessárias para ser usado o método de Frobenius que você não pode usar o método de Frobenius. Pode ser que uma mudança de variável leve você a uma outra forma onde o método de Frobenius é possível. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. A semana que vem a gente vai fazer a prova. Eu vou passar para vocês as questões até o final de semana, tá? E eu vou atualizar agora as atividades para marcar uma data para entrega desse projetinho do átomo de hidrogênio, tá bom? E beleza? Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida? Você disse que você vai fazer vai agendar as avaliações para a semana que vem, mas você disse que vai mandar nesse final de semana. Não é muito pouco tempo para quem for marcar, tipo, para terça, assim, para quarta, quando é que tem? Então, acho que é terça. Então eu vou tentar fazer isso agora, tá? Eu vou fazer as questões e vou postar agora as questões, mas eu não vou ter tempo para fazer a questão da minha agenda, tá? Mas aí as questões eu consigo fazer rápido. Ok, e quais são os dias que você vai disponibilizar para fazer a avaliação na semana que vem? Olha, com certeza os dias das aulas, né? Que vão ser terça-feira às 8 da manhã e agora quinta às 4, né? E eu vou pegar os meus horários livres que eu tenho e vou disponibilizar também. E aí vocês se encaixam da maneira que vocês puderem. Ok. Beleza? E aí eu vou botar o prazo. O que vocês acham de eu botar semana que vem? Eu vou botar para dia 23 vocês entregarem o átomo de hidrogênio. Tá bom? Vocês têm mais 11 dias ainda. Tudo bem, acho. Beleza. Tá bom, pessoal. Então, qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem de alguma forma e a gente vai conversando. Beleza, professor. Valeu. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Boa tarde para vocês. Só